Nós estamos então citando, começamos a citar semana passada alguns personagens que sofreram rejeição, que de alguma maneira lidaram com isso. Vamos então para esse texto que nós lemos semana passada, 1 Samuel. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui no Data. Se você trouxe caneta, agenda, anote esses textos, porque depois é importante você em casa fazer uma leitura melhor, com calma. Isso nos traz fortalecimento, porque a palavra nos traz fortalecimento. Vamos lá então, 1 Samuel 17, do 28 ao 29. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? Com que deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Essa é a palavra de Deus. Eu disse a vocês semana passada de que é bem possível que Davi não seja filho legítimo, não é? De um casamento legítimo. É bem provável. É bem provável que ele veio de uma relação, seu pai, com uma outra mulher que não foi a dele. É bem possível. Não que a Bíblia vai afirmar isso. Mas há uns índices engraçados de que ele é diferente dos seus irmãos. E eu citei para vocês situações na semana passada falando sobre isso, não é? Então o que se percebe é que há episódios que demonstram que ele é o diferente da família, ele é o rejeitado. E aqui inclusive com palavras. E a Bíblia vai dizer que a boca vai falar aquilo que está cheio o coração, não é? Alguém que está com o coração cheio de raiva, de ira, de revolta, de ciúmes, de inveja, esses sentimentos que consomem o indivíduo, ele não vai falar doce. Talvez ele possa falar por alguns momentos para tentar seduzir alguém, mas logo essa pessoa vai revelar a sua verdadeira identidade. Ele vai revelar os sentimentos que lhe dominam, que lhe são particulares, que está nele. Ele até pode em algum momento dizer, não sei o que e tal, mas vai surgir situações em seguida que ele vai demonstrar de fato quem é. Então, não tem como alguém estar com o coração cheio de paz, de alegria, de vida, desses sentimentos que são bons para o ser humano, de tranquilidade, harmonia com Deus, consigo mesmo. Ele até pode em algum momento se chatear, mas como ele está cheio de Deus, suas palavras, seu jeito de proceder, vai ser doce, vai ser agradável. Queridos, eu nunca vi uma pessoa cheia de Deus, de paz, está vivendo momentos bons, com facilidade de roubarem a sua paz, com facilidade de roubarem a sua alegria, o seu bem-estar. Se em algum momento se chatear, isso será por momentos, mas logo ele vai voltar, ou ela vai voltar ao seu estado de paz e tranquilidade. Por outro lado, pessoas que não estão de um estado de alma bom, não é? Por exemplo, às vezes casais que em algum momento não estão vivendo uma relação boa, com facilidade tudo é motivo de uma briga. Casais que não estão num momento bom de afinação, sabe? É o arroz, é a carne que faltou um pouquinho tempero. Isso vai ser um motivo de briga. Sabe essas coisinhas? Tudo vai ser um motivo. Só porque ele atrasou um minuto. Aí vai ser, como diz vocês, a gauchada, vai ser um tendel. Os irmãos me diziam isso, né? Eu achava, pastor, teve um tendel lá em casa. Eu fiquei pensando, tendel, o que é tendel? É uma tenda grande. Tendel é uma briga, um fucedo, não é uma função. Tendel. Mas quando o casal está afinado, os pormenores são deixados de lado. Atrasou um minuto, disse que ia chegar às 10, chegou 10h20, não é? Ficou um pouquinho salgado. Capaz, a tua comida é a melhor do mundo. Nem é, não é? Nem é. Mas como está bem, sabe, dá até elogios.
não é? Então, mas quando não está bem, tudo é motivo, sabe? É a mesma coisa da pessoa que às vezes não está bem com a igreja, não está, sabe? Tudo vê um motivo de um defeito, de uma coisa e outra, para se chatear. É o estado de espírito que não está bom, não é? Então o que eu percebo nesse relato bíblico são os irmãos de Davi. Eles estão dispostos, com o coração irado contra ele. Ele é aquele que está afastado dos irmãos. Eu citei para vocês semana passada de que todos os irmãos de Davi desfilam diante de Samuel, que foi o profeta que foi escolher ali alguém da família para ser rei. E Davi simplesmente foi excluído. Ele não foi apresentado como um possível candidato. Por que não? Porque não dá para Davi essa oportunidade. Hoje à tarde o Maurício soltou o vídeo de que eu falo isso, lá no meu canal tem uma pregação de 2 semanas atrás que eu cito bem isso, falando desses episódios. Por que Davi não teve essa oportunidade? Que de fato se percebe, então é a exclusão, é a repulsa. Sabe quando você não está de fato em estado de harmonia com alguém, ou não está bem, como eu dizia, a voz da pessoa irrita. Nós tratamos algumas pessoas por algum tempo, que eles não estavam afinados, que a esposa dizia, até quando ele chega em casa com aquele perfume me dá nojo. O perfume dava nojo. Olha que coisa engraçada. O que é um estado de alma? Ela dizia, quando ele põe aquele perfume, eu chego em casa, o perfume chega antes dele, eu tenho um nojo. Olha que coisa engraçada, não é? Atrelar o olfato, o cheiro, não é? A situação que estavam vivendo naquele momento. Pense, a voz chega a irritar. Ai, que voz chata, para de latir no meu ouvido, não é? Já ouvi muitas dessas expressões, tratando casais, conversando com pessoas, sabe? Com facilidade, essa repulsa, não é? A recusa. Isso é uma coisa a ser observada. Quando há muita coisa de bico um com o outro, seja com filho, com marido, com irmão, com amigo, é preciso rever alguma coisa. Isso não é normal. Isso não é normal, não é porque alguém fez alguma coisa errada, não. Isso não é normal. Quando há muita recusa, quando há muita rejeição, quando não há o prazer de estar perto, de estar junto. É o que acontece aqui. Poxa, o pai de Davi, Jessé, manda ele levar comida para os seus irmãos. Era para os seus irmãos estarem felizes com isso. É como eles olham e dizem, lá vem o filho da outra, não é? É bem possível que talvez pensasse isso. Lá vem ele lá. Não há um sentimento de alegria. Que bom, chegou o nosso irmão para trazer comida, o mais novo, o caçula. O que você faz aqui? Olha as palavras duras. É um problema quando há essas palavras duras, porque o coração está assim. Olha, eu me preocupo, porque a Bíblia, inclusive, chega a dizer isso. Situações que, às vezes, um provoca no outro, vai lá, machuca o outro, diz uma palavra pesada, depois diz assim, eu estava só brincando. Foi brincadeira, me desculpa aí. A Bíblia vai falar disso, que isso é perigoso. Como brincadeira? Às vezes as pessoas dizem o que elas querem dizer. Quantas pessoas a gente não já ouviu histórias que elas enchem a cara para dizer tudo que tem vontade de dizer e não diz são. Quantas histórias nós já ouvimos falar de gente que não tem coragem de dizer algumas coisas, aí vai lá, enche a cara, aí como está bêbado, diz o que quer dizer, aí depois, eu não me lembro. Na verdade, sempre queria dizer isso. É um problema, então, quando o indivíduo com palavras pesadas, com facilidade, agride o outro, e aqui é um irmão, queridos. É um irmão mais novo, 16 anos, um adolescente. Não é assim que se trata um irmão. Olha só que situação séria. Olha que situação, palavras pesadas. Eu vejo, você é malandro, você é maldoso. Eu sei que você veio fazer aqui, você veio nos espiar. Olha só as palavras que são faladas. São palavras pesadas, são palavras duras, são palavras de um coração irado, iracundo, revoltado.
Não há aqui atenção para a comida, porque Davi foi levar comida para os seus irmãos. Não há aqui, sabe, tudo que a pessoa faz de bem e de bom não é visto. O que é visto às vezes foi o que fez de mal, sabe? Às vezes eu escuto muitas esposas dizerem isso: pastor, eu faço 1000 coisas boas, uma coisa que eu não faço, é isso que é o problema. Ou ao contrário, o marido diz: eu faço tantas coisas boas, uma coisa que eu não fiz, meu Deus, vira um tendel. Nós atentamos às vezes às coisas que não são boas, e na verdade deveria ser o contrário. Nós deveríamos valorizar as coisas boas no outro, e tem tanta coisa boa no outro que está à nossa volta. Digam amém. Dê uma olhadinha para o seu irmão aí, vê se ele não tem coisa boa. Ele tem, ele é gente boa, ela é gente boa. Viu, queridos? Tem tanta coisa boa no seu irmão. Tá com o marido aí, a mulher? Dá uma olhadinha, vê se não é possível que não ache uma coisa boa. Diga misericórdia. Escute uma coisa, meus amados. Aqui, de forma clara, de forma velada, há todo um conceito de: eu não quero você aqui. Nós não queremos você na nossa vida. Nós não queremos você na nossa volta. Eu dizia a vocês que Davi muito cedo lidou com isso. É por isso que quando você vai ler os seus livros, histórias contadas sobre Davi ou a própria Bíblia, ele foi um homem que passou muito por isso, não é? Inclusive ele foi casado com uma filha de Saul, Mical. Há um episódio na Bíblia, depois você pode ler, há um episódio que Davi vem com uma arca da aliança, entrando em Jerusalém, dançando, cantando. A mulher dele, Mical, olha da janela, e a Bíblia diz que ela vai desprezá-lo, que ela vai repudiá-lo, que ela tem repulsa dele. Ela chega a dizer para ele: você é um vadio, você fica dançando na frente de todo mundo aí, quem você pensa que você é? A própria mulher de Davi, Mical. Ela vai desprezar a atitude dele. E eu citei para vocês, há 2 semanas atrás, que um dos maiores dilemas de rejeição se dão no ciclo familiar, no meio da família. Os maiores dilemas de rejeição, eles acontecem no ciclo familiar, no meio da família. Às vezes a gente não se dá conta, mas constantemente há isso. E há homens com facilidade rejeitados pelas suas mulheres, desaprovados. Bom, é o fulano de tal. Ele que é um pai maravilhoso, ele que é isso aqui, sabe? Eu escuto muito disso, de às vezes as mulheres valorizarem o vizinho, aquele que é trabalhador, porque ele sabe consertar um chuveiro, porque ele sabe montar uma tomada, porque ele faz isso. Poxa, será se não tem uma coisa boa que esse marido também tem? Talvez não saiba consertar uma tomada, um ventilador, mas quem sabe ele ajuda na casa, ele cuida bem dos filhos. Não é um homem que anda com o nome sujo por aí. Quem sabe é um homem trabalhador, sabe? Não deixa faltar as coisas em casa. Esse é o problema. E aí com facilidade, sabe? Tanto o marido como a mulher desprezam um ou outro. Davi sofreu isso na sua pele. Ele estava fazendo a obra de Deus, ele estava dançando ao Senhor, alegrando o seu coração. E o que Mical faz? Você é um devasso, você é um vadio. Poxa, não entendeu todo o contexto, o que ele estava fazendo. E palavras são sementes. A Bíblia vai dizer que depois desse episódio, nunca mais Davi se relacionou com Mical. Nunca mais. Nunca mais ficaram juntos. Não houve mais casamento depois desse episódio. Você sabe por quê? Porque de alguma forma a rejeição, ela faz ruptura. A rejeição, ela dá divisão. Depois o reatar, o refazer isso é um processo muito sério. Porque as palavras ficam ali. Tem que haver muita cura de Deus, porque acompanham a pessoa pela vida toda. E às vezes algumas pessoas falam: eu estava brincando, não é nada. Mas ficam ali as palavras. E palavras são sementes. Então veja, a história de Davi é uma história que vai dizer isso, não é?
de que ele lidou muito com a rejeição. Como é que ele venceu tudo isso? Não é? Como é que Davi conseguiu, desde a sua infância, com a família, com os irmãos, com a própria esposa, com o seu próprio sogro. Depois desse episódio, eu li para vocês há dias atrás, ele vai lutar com Golias, o próprio Golias, o gigante Golias, vai rejeitá-lo. Isso é uma vida de rejeição. Às vezes nós olhamos o lado de Davi, o lado poeta, o lado homem segundo o coração de Deus, o homem que compunha muitos salmos, o homem de oração, o homem que amava a Deus, mas a gente não olha o lado de um homem de muitas dores sentimentais, de muitos sentimentos na sua alma. O bacana disso é que ele conseguiu em Deus, e você vai ver os salmos, ele vai toda hora atribuir a vida dele a Deus, ao Senhor. Se nós não soubermos atribuir a nossa vida a uma instância maior do que todo mundo, do que eu mesmo, do que minha família, do que as minhas necessidades, eu não vou conseguir suportar os dilemas que estão à minha volta. Davi toda hora está dizendo: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi atribui a Deus sempre. Mais animado, essas palmas é para Jesus, essas palmas é para o Senhor. Que coisa boa. Nesta noite eu quero lhes incentivar, como Davi, atribuir a sua vida, os seus sentimentos, a uma instância maior, a um Deus que cuida de mim, a um Deus que me protege, que me acompanha, que me fortalece, que me sustenta, que todo mundo pode me deixar, me abandonar, sabe, eu posso olhar para onde for, há um Deus que é maior do que o céu, do que as estrelas. Esse Deus me cuida. Nós atribuímos a Deus essa instância maior, que nós podemos recorrer e seremos atendidos, e seremos socorridos. Como é que a gente faz isso? Como é que eu atribuo a Deus esses sentimentos? Como é que eu posso fazer isso? Orando. Quando você ora, quando você fala com Deus, quando você confessa a Deus os seus temores, suas necessidades, você vai ver os salmos de Davi, constantemente ele vai dizer isso: Senhor, eu sinto dores no corpo, os meus ossos doem, a minha alma geme, mas a minha confiança está em Ti, no Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, a Tua misericórdia, a Tua benignidade, o Teu favor dura para sempre. Sabe, Davi vai orar, vai falar com Deus, e essa é uma maneira dele conseguir suportar os sentimentos de rejeição que lhe acompanhou a vida toda. Ele vai lidar com isso porque toda a sua vida vai dizer que ele vai jogar as suas necessidades a Deus. E aquilo que Jesus disse: lançai sobre mim. Jesus vai dizer isso: jogue sobre mim, lance sobre mim, coloque sobre mim toda a sua ansiedade, todas as suas necessidades. Essa é a maneira. Quando o paciente vai no terapeuta e ele vai contar as suas demandas, ele está jogando para o terapeuta na fala os seus problemas. Eu estou passando por isso, vem choro, vem lembrança. É como se ele jogasse. Quando termina, ele diz: saiu um peso de cima de mim. Deus, essa instância é muito maior, que você chega e se lança diante dele. Diz: Senhor, pensei em morrer, estou triste, estou chateado, estou angustiado, estou deprimido, estou sofrendo, mas eu confio em Ti, que não vai faltar. Eu confio em Ti, que disse que estaria comigo todos os dias da minha vida. Eu sei que o Senhor está aqui agora, comigo, nesse exato momento, conversando comigo. É isso que precisamos fazer. E quando Davi vai fazer todos esses processos, a gente vê um homem
curado por Deus. É o terceiro nível daquilo que eu citei para vocês, daquela pessoa que fica numa situação inerte, passiva, só aceitando a rejeição, aquele que é o irado, o revoltado, que sabota. Como eu não sou feliz, você também não vai ser. Como eu fui rejeitado, eu também vou fazer de tudo para que você seja. E aquele que é curado, é aquele que vai buscar a cura para as suas demandas. Davi é esse homem. É por isso que ele é um homem extraordinário, porque ele não deixa de sofrer rejeição. Ele não deixa de sofrer. A questão é como ele lida com isso. Jesus disse que no mundo todos nós passaríamos por tribulação. Jesus disse que no mundo nós sofreríamos rejeição. Inclusive Jesus diz, para quem prega a sua palavra e é sua testemunha, Jesus diz: eu vou enviar vocês como ovelha para o meio dos lobos. Olha que interessante. Então Jesus, ele de alguma maneira, ele vai entender e vai dizer para nós que essas situações de nos enviar como ovelha para o meio dos lobos, que saída nós teremos? Uma ovelha junto com o lobo é morte, é destruição, é sofrimento. Mas que ele venceu o mundo. No mundo nós teríamos sofrimento, no mundo nós teríamos rejeição, mas ele venceu o mundo, Jesus. Se de alguma maneira nós acreditamos que se Jesus ele venceu o mundo, que é um personagem daquilo dos 7 que eu vou citar para vocês, Jesus venceu a rejeição. A Bíblia diz, vou citar na próxima semana Jesus, não é? Ou o pastor Arnoldo, que talvez pregue essa palavra. Jesus sofreu a rejeição, e ele lidou com a rejeição. A Bíblia vai dizer, Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Jesus para o seu ministério por causa da rejeição? Não. Jesus segue. Isso é uma outra dinâmica que eu preciso fazer para vencer. Eu preciso seguir. Eu preciso seguir. É isso que Davi faz. Davi, desde cedo, ele sofre a rejeição, ele joga para Deus e ele segue. Esse é o problema que muitas pessoas não conseguem fazer. Elas não seguem. Algumas até conseguem jogar para Deus, mas ficam ali paradas, inerte. Ficam só remoendo, é verdade, eu sou assim mesmo, eu sou desprezado, eu sou feio, eu sou pobre, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou não sei o quê, eu sou burro, eu sou ignorante, eu não consigo, tal. E elas param, elas não seguem. E esse é um problema que muitas pessoas ficam acorrentadas, porque elas não se soltam, elas não seguem. É por isso que Deus vai dar a ordem, olha só, Deus vai dar ordem para Josué e dizer ao povo: vocês querem conquistar a terra? Diga ao povo que marche. Vocês precisam marchar. Vocês precisam prosseguir. Sabe essa coisa, meu pai morreu, minha mãe morreu, meu marido morreu. A vida segue, querido. Chore, sofra, tenha o luto, mas a vida segue. Perdeu o emprego, lamente, tal. Mas no outro dia pega o currículo debaixo do braço e siga a vida. Siga a vida. Sabe? Tinha uma namorada, a namorada linda, o namorado lindo, o namorado não quis mais, me rejeitou. O que eu posso fazer? A fila anda. Dá um tempo para não ficar tão feio, não é? Não sai de um, já pega outro, porque vai ficar muito feio. Tem até nome para isso, né? Pejorativo. Não dá um tempo para não ficar feio. Mas, meu irmão, a fila anda. Olha, eu sou favorável a viúvas casarem de novo. Eu sou favorável. Se é para ser feliz, vai ser feliz. É como as Casas da Bahia, vem ser feliz. As Casas da Bahia têm esse slogan, não é? Vem ser feliz. É Magazine Luiza? Magazine Luiza. Magazine Luiza, vem ser feliz. Bom, a minha experiência não foi boa. Acho melhor servir só a Deus. Olha, é melhor estar tranquilo, sozinho. Então, se isso é melhor, seja feliz assim. Às vezes as pessoas vêm perguntar: pastor, pois é, olha, você acha por bem? Tem uma pessoa decente, vai cuidar de você, vai amar. Não é igual aquele traste que você tinha atrás.
então vai ser feliz. Que pena que não está aqui hoje. A irmã, o casal que me pediram há anos atrás um conselho. O irmão aqui da igreja, novo na fé, já maduro, experiente, assim, já um senhor, olha, não sei que idade tinha, mas não era jovenzinho. Conheceu uma moça na internet, aí veio aqui um dia, novo na igreja, estava aqui uns 3 meses. Eu estou nesse escritório e disse, pastor, olha, eu estou aqui, eu não namoro, sabe, mas aí não sei como, entrei num site, achei uma pessoa com boas descrições. Eu digo, vamos ver como é que é essa latinha aqui para ver se dá certo. Começa pelo perfil, diz que vê se não é falso. Aí brinquei com ele. Eu digo, Eu disse para a pastora, nós somos um pouco de tudo. Somos consultor amoroso, advogado, administrador, corretor. Rapaz, nós fazemos de tudo. Eu nunca tinha visto. Pessoas vêm, pastor, eu quero comprar uma casa, o que é que você acha? Pastor, eu quero fazer essa coisa. Pastor, nós fazemos de tudo. E se não, ajudamos quem for preciso, te ajuda. Olha, hoje à tarde teve tantas situações que nós demos uma risada disso. A gente parece assistente social. Olha. Aí eu disse, bom, vamos fazer aqui uma análise. Aí vimos, ali mostrou, pesquisamos. Eu disse, olha, isso não é um perfil forte dessa moça aí, mano. Isso aí não tem Tem uns programas que a pessoa é feia, que dói, na foto é bonita. Eu disse, não, pastor, inclusive já recebi aqui do correio, a foto e tal. Eu digo, tá, então vamos ver. Eu digo, peço para ela vir na cidade, não era daqui da cidade, de outra cidade. Veio. Rapaz, olha, a moça veio aqui, era criada de uma igreja, uma moça maravilhosa, me abraçou aqui domingo, me beijou, não soltava mais domingo. Aí, rapaz, se acertaram, casaram, dei a bênção para eles, abençoei, concordei com eles. Ela cearense, foram embora para o Ceará. Aí, quando foi domingo, voltaram depois de muitos anos. Quando eu vi ela aqui, ele, eu não tinha visto no culto. E ela é cearense, né? Meu pastor. Engraçado, né? Eu sou nordestino, mas perdi esse sotaque, né? Meu pastor. Aí me abraçou aqui, me beijou, ele também. Já com um filho de uns 6 anos, Pedro. Colocaram até Pedro. Tem que ser Pedro, tá certo? Tem que ser Pedro mesmo. Não podia ser outro, tem que ser Pedro. Claro. Sabe? Se acertaram. Se afinaram. Eu disse, é para você ser feliz? Pastor, eu estou solteirão, quase chegando, não sei quantos anos. Olha, está feliz com ela. Digo, tem que ser assim. Se é para ser feliz, então vem ser feliz. Mas se é melhor estar sozinho, que às vezes algumas pessoas, meu Deus do céu, não é? Como dizia a mamãe, é melhor estar só do que mal acompanhado, não é? Eu dizia para a mamãe isso, mamãe, quer casar, mãe? Olha, a mãe dizia, quer vergonha, rapaz? De que eu quero casar? Sou casado com Jesus, mimosa, né? Bom, cada um, mas eu particularmente sou favorável. Eu conheço muitas pessoas que estão felizes na idade, com outras pessoas que nunca foram a vida inteira. Você entendeu? Numa situação de viuvez. Nessa coisa de deixa um, deixa outro, aí Deus não está nisso, né? Tem que ser numa situação assim. Digam amém. Vamos passar o próximo slide, por favor? Deixa eu citar rapidamente para vocês Caim. Vamos esses 2 textos. E eu vou orar com os senhores e as senhoras. Além de Davi, uma pessoa que passou pela rejeição, é um dos primeiros relatos da Bíblia, é Caim. Você pode anotar esse texto de Gênesis 4, 5 e 1 João. Vamos ler então? Mas não aceitou Caim a sua oferta, e por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Vamos para 1 João 3,12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E porque o matou, porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Olha que interessante isso. O problema às vezes, queridos, é que algumas pessoas elas supõem que estão sendo rejeitadas e de fato elas não estão sendo rejeitadas. O que muitas vezes está em jogo não é a pessoa, mas suas ações. Esse é o problema. Alguém, por exemplo, que
que judia de outra pessoa. Um pai e uma mãe extremamente agressivo, desce a linha nos filhos de qualquer jeito. Eu não vou aprovar uma situação dessa, uma atitude dessa. Eu estou desaprovando a atitude, não a pessoa. É isso que algumas pessoas não entendem. Às vezes alguém faz uma tolice, algo extremamente errado, alguém se opõe àquela situação. Está me discriminando. Olha, passa um indivíduo no hospital, com um carro ao som, na frente do hospital a 1000. Eu não vou elogiar uma atitude dessa. Tem pessoas doentes. Meu Deus. Estou sendo rejeitado. Não é a pessoa que está sendo rejeitada, é a atitude. Toda atitude ruim que vai trazer um mal a outra pessoa deve ser repudiada. Atitudes ruins. Mas o indivíduo a gente respeita. Aqui, nesse caso, Deus não se agradou da atitude de Caim. E Caim se revoltou com isso. Esse é o problema, queridos. Que algumas pessoas confundem rejeitar atitudes e pessoas. A questão aqui é que as pessoas levam para o lado pessoal. Digo, meu irmão, você está gritando muito alto. O pastor está me discriminando. Não, meu irmão, o pastor está falando com desrespeito comigo. Não é você, é a atitude, não é o momento, aqui não é o lugar para estar, falando isso com o irmão, com o outro. Não é assim. Não é pessoal. Não tem nada a ver com a pessoa, é com a atitude. E algumas pessoas levam para o lado pessoal. Pessoas que não sabem lidar com isso, tudo tomam para si. Uma vez eu lembro um culto que eu estava aqui ministrando, e não sei como eu estava falando, e eu falei do cigarro. Só o cigarro pode matar você. E eu tenho mania de apontar assim, né? Eu gesticulando. Cigarro vai matar você. Você tem que parar com isso. Por que você está fazendo isso? A questão não é pecado, a questão é a sua saúde. Aí terminou o culto, a irmã veio. A irmã disse, pastor, meu marido está bravo com o senhor. Eu digo, por quê, né? Porque o senhor, ele acha que eu contei para o senhor que ele está fumando. Eu digo, eu não sei de nada. Porque o senhor falava e apontava para ele, o cigarro, ele vai te matar. Eu digo, mas eu nem sabia da história que ele fumava. Eu digo, não, mas eu nem sabia, não foi para ele que eu estou dizendo. A pessoa que tudo leva para si, e em vez de, na verdade, mudar, dizer, opa, embora não é proposital, mas é uma coisa boa para mudar. O cigarro vai me matar. Para que fazer isso? Então, realmente, não. O pastor, aí depois ela disse, ele acha que eu falei para o senhor, para o senhor falar para ele parar de fumar. Eu não sou homem de recado, minha irmã. Eu não sou homem de recado, alguém me mandar dizer o que eu tenho que dizer, pregar o que eu tenho que pregar. Eu digo, não. E eu não fiz por maldade. Né? Eu estava só pregando e falando, gesticulando, e de forma involuntária eu estava apontando para ele sem querer. Você entendeu? Levou para o lado pessoal, ficou chateado. Digo, meu Deus do céu, poderia até aprender com isso, poderia melhorar com isso, mas se sentiu rejeitado. Mas aí nunca se rejeita o ser humano, nesse caso a atitude. Olha, Caim, ele vai sofrer muito e vai matar o seu irmão, porque é um ser humano que não sabe lidar com isso. Tudo leva para o lado pessoal. Não dá para sentar com Caim e dizer, o que você está fazendo? Deus vai dizer para Caim, por que você vai fazer isso? O pecado está no seu coração. Você está irado com o seu irmão. Ele não escuta a Deus. Ele não quer saber do que Deus está dizendo. Deus não está rejeitando ele, mas a atitude. Aí depois, ele vai matar o seu próprio irmão. Ele é esse rejeitado, revoltado, iracundo, irado, sabotador. E esse é um problema. Diga misericórdia. Para que eu encerre, deixa eu passar esse texto. Eu preciso encerrar, porque senão nós vamos demorar muito só nesse tema. Anote esse texto, Juízes. Juízes capítulo 11, do 1 ao 3. Esse não é um homem comumente falado nas pregações. Isso aqui daria muito tempo à sua história. É uma história muito bonita. Diz o texto, Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente.
Note os predicados, note as qualidades. Sua mãe era uma prostituta. Há uma versão que vai dizer, porém a sua mãe era uma prostituta. Ele tem qualidade, mas tem os poréns. Aí nos poréns é que está o problema. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo, você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi, e ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Olha que situação. Isso é um prato cheio para um homem totalmente perdido. Ele tem seu valor, ele é um guerreiro, ele é valente, porém a sua mãe é prostituta. Não é uma história um pouco parecida, não que a mãe de Davi o seja, mas é uma história parecida de rejeição de irmãos. Aqui a rejeição é muito mais clara do que a de Davi. Os irmãos expulsam ele de casa. Você vai embora de casa. Você vai embora, você não vai herdar nada aqui da família. E expulsam ele de casa. E aí ele vai se juntar a outras pessoas piores do que ele. A Bíblia diz que um abismo, ele atrai um outro abismo. Pessoas boas vão atrair para a sua volta pessoas boas. Pessoas que não estão com estado de alma bom, vão atrair de semelhante sentimento pessoas assim. Ele vai se unir a outros homens parecidos com ele. Há um momento na vida de Davi, que Davi vai para a caverna de Adulão e vai se unir a homens revoltados também. Olha que é muito parecida a história dos dois. A história deles não é muito diferente da nossa muitas vezes. Talvez não por parte de irmãos, rejeição por parte da família, mas rejeição em outras áreas que a gente sofre. E é isso que eu quero orar com você nesta noite. Amém? Se coloque em pé, em nome do Senhor Jesus.